Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Em Outra Vida, Talvez, o livro da Taylor Jenkins Reid. Pra mim, assim, a Taylor Jenkins Reid, ela é o momento, assim, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas pra mim ela, sinceramente, é. Os livros dela são todos muito bons, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Amores Verdadeiros. Eu acabei de ler um outro também, que é o Daisy Jones and the Six, e vai virar uma série aí na Amazon Prime. Então eu sinto que Taylor Jenkins Reid, esse ano, além do ano passado, né, de 2022, mas esse ano também, ela é o momento. Você ainda não tá sentindo essa vibe, vem aqui, fica aqui comigo até o final dessa resenha pra você ver se você vai gostar desse livro também. Como que eu cheguei nesse livro, né? Na verdade, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu achei simplesmente sensacional. Aí eu fiquei sabendo que tinha esse outro livro, né, Em Outra Vida Talvez, aí eu vou contar um pouquinho do resumo aqui pra vocês. Mas também tinha Daisy Jones and the Six, que era um livro muito bom. Aí eu falei assim, antes de pegar o Daisy Jones, eu vou ler esse Em Outra Vida Talvez, que dizem que é um piorzinho dela, né? Aí, né, pra também não perder esse gosto por ela e tudo mais, aí eu vou para outros livros da Taylor Jenkins Reid, e eu já estou lendo outros livros, eu estou lendo Amores Verdadeiros, e também, assim, é muito bom, já posso garantir desde já. Então, assim, o que que eu achei, né, Em Outra Vida Talvez? Muita gente fala que não é o melhor livro aí da Taylor Jenkins Reid, mas eu confesso pra vocês, assim, que já dando um spoiler desde o início, que eu gostei bastante. É um livro, assim, que a premissa dele é muito diferente, né, porque você tem uma personagem, uma história central ali, em que a Hannah, ela volta pra Los Angeles, ela fica na casa da Gabi, né, e do Mark, que são amigos dela. Na verdade, a Gabi é amiga dela, o Mark é casado ali com a Gabi, e eles vão para uma festa de aniversário da Gabi, onde ela encontra um ex-namorado dela, o Ethan, né? E ela é uma menina que há muitos anos já está, né, se mudando de várias cidades e tudo mais, então ela resolve que ela quer fixar em Los Angeles. Aí, essa história se divide em duas partes. Uma que ela aceita em ficar na festa com o Ethan, e outra que ela não aceita e simplesmente vai embora. Então, um capítulo você vê um cenário, o outro capítulo você vê outro cenário. E a vida dela, os caminhos dela são situações completamente diferentes. Tanto que no primeiro capítulo seguinte, né, coisas absurdas acontecem assim que você fala, meu Deus, a vida dela descambou para um outro caminho completamente diferente. E é isso na vida, né? Às vezes a gente tá deitado no travesseiro e fica perguntando, e se eu fizesse tal coisa? E se eu fizesse aquela outra coisa? Aconteceu isso comigo esses dias mesmo. Eu sofri um acidente de carro e eu fiquei pensando, e se esse dia eu não tivesse saído de casa? Como que seria a minha vida? Mas a gente nunca consegue saber, não é mesmo? Então a ideia é justamente isso, né? E eu também acredito nessa questão de multiversos, né? Você toma um caminho e você poderia ter tomado outro. E eu falo, meu, se eu tivesse tomado tal caminho e tudo mais, é algo que tá muito em recorrência, né? Homem-Aranha, os filmes da Marvel, Doutor Estranho, enfim, que fala dessa questão do multiverso, como se você tivesse escolhido algumas outras opções, né? Escolhas de vida, o que que aquilo teria influenciado na sua vida e na vida de outras pessoas. E é exatamente o que esse livro vai dizer. Muita gente fala que aquela sensação de déjà vu é como se as suas vidas estivessem se encontrando em determinado ponto. Então vamos supor, você vira e fala assim, ah, hoje eu quero ir no shopping. Aí você vai no shopping, faz tal coisa, papapá, e no final do dia acontece um negócio. Mas aí você fala, ah, hoje eu não quero ir no shopping. Aí você faz uma outra coisa, vai na piscina, não sei o que, quando você volta, faz uma coisa, e aquilo, as duas situações combinam na mesma e você tem uma sensação de déjà vu. Ou seja, as suas vidas se cruzaram naquele ponto e aquilo ia acontecer. Eu acredito muito nisso, tá? Eu confesso pra vocês que eu acho que isso é bem real. Eu até gosto dessa sensação de déjà vu, porque eu fico pensando, nossa, os pontos da minha vida se cruzaram neste momento. Então eu fico naquela cena, apreciando e curtindo Paz e Amor. Eu não sei se você curte déjà vu como eu. Se você curtir, por favor, comenta aí embaixo. E esse livro é justamente essa sensação. Então, assim, a minha perspectiva desse livro é que no final, aí eu não vou falar pra vocês agora se isso aconteceu ou não, aí eu só falo no finalzinho, com um pequeno spoiler. A minha impressão, então, é de que os finais iam se cruzar em algum momento, mesmo tendo tal atitude ou tal atitude, as coisas iam acontecer para que ela terminasse com o ex-namorado ou não, né? Que afinal é o casal meio que principal ali do livro, tá? Então, assim, essa é a minha percepção do livro. Eu gostei muito e sim, eu recomendo, apesar de eu não ter dado aí 5 estrelas para ele, talvez eu desse 3 estrelas, 3 estrelas e meia, né? Uma nota aí de 0 a 10 daria 6, 7, porque é um livro que, assim, ele é bom, mas ele tem algumas partes que são maçantes e que não precisavam, tá? Mas assim, o desfecho dele é muito legal, é muito interessante, não foi como eu queria. Mas é isso, assim, eu acho que é uma leitura boa. Se você tiver que ler algum livro da Taylor Jenkins Reid, talvez eu não começasse por esse, porque pode ser que você desanime.
Começaria por Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, ou Meus Amores Verdadeiros. Aí deixaria esse para um momento, assim, caso você queira ler um pouquinho mais aí da Taylor Jenkins Reid. Bom, agora eu vou falar a minha percepção, tá? Com spoilers. E aí, se você não gostou, obrigado até aqui. Não esquece de deixar o like, tá bom? Bom, minha percepção com spoilers. Como eu disse pra vocês, eu esperava que as duas histórias culminassem no final, assim como essa sensação de déjà vu que eu tenho. Porém, não foi exatamente o que aconteceu, tá? A história ali teve dois pontos e que mudaram completamente. Pra quem leu o livro sabe que no capítulo seguinte, em que ela sofre um acidente, as coisas descambam pra uma outra situação. Aí nessa outra situação, a gente tem alguns... Aliás, nas duas situações, a gente tem uma história de plano de fundo, que é a Gabi e o Mark, né? Que, assim, não muda. O resultado deles é exatamente o mesmo. Aí eu gostei bastante, sabe? Tipo, porque independente do cenário que acontecesse com a personagem principal, com a Hannah, né? A Gabi e o Mark iam terminar de qualquer jeito, porque o Mark tava numa outra vibe, uma outra situação, o casamento tava indo pro buraco e tudo mais. Porém, com a Hannah, eu senti que foram caminhos opostos, inclusive em relação ao bebê que ela estava esperando. Aí eu falei, putz, eu não sei se eu curti tanto, sabe? Sei lá, minha perspectiva, minha opinião. E na questão em que ela sofre um acidente, ela começa a se envolver com o Henry, né? Que é o cara ali que tá na enfermaria. Eu achei antiprofissional, confesso pra vocês, eu não achei nada profissional o que aconteceu. E também eu achei muito forçado. É uma situação que ela ficou ali e tal, e começou a se envolver, enfim, eu confesso que eu particularmente não gostei. Achei que foi uma situação que a autora quis que ela terminasse com alguém de qualquer forma. Ah, então vamos colocar o Henry ali, porque é isso, papapá. E eu acho que não poderia ter sido assim. Poderia ter sido de uma outra forma, com uma outra pessoa, enfim, numa outra situação, ou num outro barzinho. Histórias completamente diferentes. Eu acho que não precisava ser o enfermeiro e mostrar. Ela ficou com um cara a qualquer custo nessa história. E nessa história também. Ela ficou com um cara a qualquer custo. Até podia ser, mas não precisava ter sido um enfermeiro logo na sequência, entendeu? Então, assim, achei meio estranho. Eu vi muita gente também criticando o Ethan, né? O ex-namorado dela. Porque na versão em que ela foi embora, o Ethan saiu com a melhor amiga. Podemos falar que ele é um macho escroto? Talvez. Mas assim, ninguém pode julgar, né? A pessoa é solteira, então ela faz o que ela quiser. Já na outra versão, em que ela fica com o Ethan, e ela conta a respeito da gravidez e tudo mais, o Ethan ele tem um choque inicial que, ao meu ponto de vista, é um pouco normal, é um pouco natural, e depois ele voltou e ficou com ela. Então, assim, eu não achei que ele foi tão babaca assim, mas essa é a minha opinião, tá bom? Não sei se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Mas no geral, assim, foi uma história que eu gostei bastante, que eu acho que pode agradar muita gente, e eu particularmente recomendo esse livro, como eu disse pra vocês. Então, de olhos vendados, assim, eu posso falar que é um livro muito legal, foi uma história muito bacana de ser lida e uma experiência de ser vivida. Eu achei muito legal essa história aí com multiversos, coisa que eu até hoje nunca vi num livro de literatura assim comum e tudo mais. Mas é isso, gente, eu estou amando Taylor Jenkins Reid e possivelmente vou ler mais livros, então continue neste canal para que a gente fale mais sobre Taylor Jenkins Reid, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!